Bom dia a todos, pessoal chegando. Hoje, a convidada aqui vai se apresentar, já que o nosso mestre de cerimônias, né, está acamado, está um pouquinho indisposto, e me deu esta incumbência, né, de me apresentar e iniciar a nossa palestra de todos os sábados. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Roxane Ponzi, sou advogada, atuo nessa área de trânsito há mais de 20 anos, né, desde que entrou em vigor o Código de Trânsito, e sempre fazendo a defesa, né, do condutor, sempre deste lado do balcão. Por isso que desde já peço desculpas se a minha fala for mais dirigida, né, para o pobrezinho do condutor, tá? Vamos deixar assim, por assim dizer, porque essa realmente é a experiência que eu acabei tendo durante todos esses anos. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder contribuir nessa pós-graduação. Por favor, eu peço o auxílio de vocês, porque como eu estou sozinha aqui, eu vou ter um pouquinho de dificuldade de ler as perguntas, enfim. Então, ao final da exposição, aí eu vou tentar verificar o que foi dito ali no YouTube, e vou tentar responder na medida do possível. Uma outra coisa que eu acho importante que a gente já defina, né, apesar de que este evento de hoje, né, está intitulado lá como Lei Seca, e Lei Seca é algo tão amplo, eu queria pelo menos delimitar um pouco o que a gente vai tratar nesse dia, que é tão somente a parte administrativa que envolve a embriaguez ao volante. Tá? A questão penal, apesar de ser muito rica, eu me considero talvez não tão sabedora do assunto, porque não é a minha área de atuação principal. Então, eu pediria que me desculpem se eu não souber responder, né, algumas questões que envolvem a parte criminal, a parte penal da embriaguez ao volante, porque hoje o nosso foco vai ser a questão administrativa. Mas o que é mais interessante, né, quando falamos de embriaguez ao volante, é pensar que isso é que nem futebol, né, religião e política. Cada um tem a sua. Cada um pensa de uma maneira muito particular, né, e muito apaixonada como entender a questão da embriaguez ao volante. E nunca tive haters, né, na minha vida, mas já tive alguns questionamentos, tipo, mas como assim, doutora? A senhora está dizendo isso, né? Porque a senhora não está lá na rua vendo o que está acontecendo. E não pensem que eu não sou sensível, né, àquele monte de vidas que são perdidas por pessoas que fazem essa escolha errada, que é beber e dirigir. A verdade é que, na condição de advogada, o que a gente quer é a aplicação mais correta do direito. E a punição, sim, efetiva, daquele que bebeu e dirigiu, e especialmente que causou algum dano à vida ou ao patrimônio. Então, apesar, né, desses entendimentos pessoais a respeito da embriaguez, eu gostaria de convidá-los hoje para a gente fazer uma análise estritamente técnica, né? Estamos aqui entre colegas, pessoas amplamente capacitadas, né, que poderiam estar aqui, inclusive, no meu lugar, têm o know-how suficiente para poder falar sobre muitos assuntos da área de trânsito, e eu convido vocês a pensar, né, neste evento de hoje de uma maneira estritamente científica, estritamente técnica, tanto da área do direito, né, quanto das outras áreas afins que envolvem essa questão da embriaguez ao volante. Então, feitas essas considerações, dar os parabéns para aqueles que arduamente, né, estão aqui num sábado, às 9 horas da manhã, tentando buscar o seu pontinho, né? Quero dizer que sou aluna como vocês também da pós-graduação, né? Assisti as primeiras, não tive a oportunidade de assistir a do JP Correia,
mas as outras 2 anteriores eu assisti, então tá lá, quero o meu pontinho depois, né? Mas espero que a palestra seja interessante o suficiente para que vocês, ao final, né, lá no nosso chat, digam gostei, concordo, discordo por causa disso e disso, concordo por causa disso e disso. Se eu conseguir fazer vocês pensarem um pouquinho diferente em relação a essa questão da embriaguez, eu já digo que ganhei meu dia e valeu ter acordado cedo. Aqui na minha cidade, hoje, faziam 8 graus, né? Então, estou aqui com ar-condicionado para não congelar, né, aqui no Rio Grande do Sul, e invejo os colegas que estão aí em outros estados da nossa federação, né, desse país continental em que não está tão frio quanto aqui. Bom, eu preparei um material aqui, eu vou tentar exibir. Não, desculpa. Vou pedir para o Walter para ele passar o nosso vídeo antes, se possível. Walter, eu acho que está sem áudio aqui. O pessoal não está conseguindo escutar. Vamos tentar de novo aí, pessoal. Muitos já devem ter, inclusive, já assistido esse vídeo, mas eu acho que ele é importante para nós contextualizarmos. Vamos ver se o Walter consegue passar de novo. Coisas da tecnologia, né, pessoal? Para testar depois que a pessoa pode ser pega no teste do bafômetro, nós convidamos Carolina, o namorado Elian e o maître Eduardo Porto. Primeiro, o uso do enxaguante bucal com 6% de álcool. O resultado foi 2,0 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O percentual é 5 vezes acima do índice que configura crime de trânsito. Essa constatação não é novidade. Agora, ser pego no teste do bafômetro sem ter bebido depois de beijar alguém que bebeu é uma nova descoberta. Pedimos uma dose de uísque para Humberto. Carolina não pode beber. Ela só cheira a bebida. O teste dá negativo. Vamos então ao beijo, depois do namorado ter virado o copo de uísque. Novamente, Carolina sopra o bafômetro. A surpresa, o teste apontou 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O percentual configura infração de trânsito com pagamento de multa de quase R$2.000, suspensão da carteira de habilitação e retenção do veículo. 0,24 miligramas também foi o índice do teste de Humberto, que realmente tinha bebido. 10 minutos depois, repetimos os 2 testes. Tanto no caso do beijo como do uso do enxaguante bucal, o resultado foi negativo. Isso mostra o quê? Que se o teste for feito imediatamente após o beijo de uma pessoa que ingeriu a bebida, com certeza vai dar, no caso aqui, o mesmo teor alcoólico. Mesmo ela não tendo bebido, deu o mesmo teor alcoólico. Mas já provamos que 10 minutos depois o caso dela já deu 0. Com essa constatação, fica o alerta, tanto para o Humberto como para a Carolina e para você que está nos assistindo. Bebeu, não dirija. Também é bom evitar beijar ou esperar um pouco depois do beijo para evitar complicações. Ficou alerta, porque eu não bebi, beijei meu namorado e ainda assim o bafômetro deu positivo.
Pois então, né? Não é por nada que a reportagem antiga, esse vídeo antigo, circula faz bastante tempo, que diz que beijar alguém que bebeu, né, pode acusar o bafômetro. E aí a primeira reflexão que eu faço a todos vocês é: essa pessoa que beijou o namorado, que havia bebido, ela estava embriagada? Ela estava sob influência de álcool? Ela estava com a capacidade psicomotora alterada? Ela era um perigo para o trânsito? Então, primeiras reflexões que eu faço, que eu provoco vocês a pensar. Será que efetivamente, né, o etilômetro, que é utilizado de forma ampla e irrestrita na fiscalização, ele é um bom método de se verificar a incapacidade da pessoa para dirigir, o risco que ela está colocando, o cidadão e a sociedade? Então, primeira coisa. Walter, é você que compartilha aqui a minha tela? Pode colocar o meu PPT. Perfeito. Bom, pessoal, então, como eu havia comentado, vamos falar aí sobre a embriaguez, né? Somente sobre esse aspecto da infração administrativa. Vamos deixar a questão penal aí para outro momento, e talvez para outra pessoa até mais habilitada para isso. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Algumas definições que eu penso, que eu reputo importante que sejam fixadas, né? O que é exatamente a embriaguez? E por que é importante a gente saber que a embriaguez, ela não é e não está adstrita tão somente ao álcool? Estar embriagado, é um termo que se aplica a várias drogas, né? Não apenas a questão do álcool etílico, mas também a cocaína, a maconha, todos os outros, né, barbitúricos, hipnóticos que podem interferir nessa capacidade, né, nas funções mentais e psíquicas. E, portanto, o termo embriaguez, ele sim deve ser usado de maneira ampla, e não apenas restrito à questão do álcool. Outra definição importante aqui, que a gente precisa também ter bem claro, é o que seria a tal da influência de álcool, né? Depois vocês vão lembrar dos artigos especificamente, vão entender por que eu estou tentando fazer essas definições aí prévias. A influência, né, a palavra influência, conforme o próprio dicionário nos mostra, é uma ação, né, de uma pessoa ou de uma coisa sobre outra. Então, algo que causa um efeito modificador. E a influência de álcool é justamente o quê? É essa coisa, né, é o álcool, é a substância psicoativa, né, ou, claro, que influência de álcool é uma coisa, influência de substância psicoativa é outra. Mas vamos lá, a influência de álcool é o álcool exercendo alguma mudança, né, no corpo do ser humano. Ou seja, estar sob influência, eu tenho que ter um agente por si só que causa algo diferente no ser humano, ou, enfim, ou em coisas, como a gente estava falando ali em relação às definições. Então, primeira coisa que precisamos ter em mente: embriaguez, conceito amplo, influência de álcool tem a ver estritamente com, né, a substância álcool, mas, né, é algo que causa um efeito modificativo no ser humano. Capacidade psicomotora já quer dizer, né, já está mais adstrito à questão que envolve essas funções motoras e psíquicas, né? São partes do cérebro que estão relacionadas, né, com os movimentos dos músculos. E aí, a capacidade psicomotora, ela já vem dividida, né, ou seja, ela vem explicada e detalhada como uma área que atua na coordenação motora, na tonicidade, organização espacial e percepção visual, organização temporal e percepção auditiva, atenção, concentração, memória, desenvolvimento do esquema corporal e linguagem. Ou seja, são todas esses pontos, né, essas áreas do corpo humano que são
abarcadas por essa questão que envolve a área psicomotora. E aí, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Influência de álcool. Álcool que exerce uma influência sobre o ser humano, que causa um efeito modificativo. Capacidade psicomotora alterada. O que seria? Né? Ela acontece naturalmente ou ela acontece por força de algum agente externo, no caso, o álcool? Será que, efetivamente, influência de álcool não é a mesma coisa que capacidade psicomotora alterada? Né? Como é que uma pessoa pode estar sob influência de álcool e sem estar com a capacidade psicomotora alterada? Primeiro questionamento que eu faço para vocês. Eu, particularmente, né, do ponto de vista prático, não consigo separar essas duas coisas. Mas o legislador, né, tentou fazer essa façanha, apesar de todas as definições médico-legais, né, ele tentou fazer essa diferenciação lá no artigo 65 e no artigo 306, tentando diferenciar estar sob influência de álcool ou substância psicoativa como algo diferente, né, de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada. Outra definição também muito importante é pensarmos o que é alcoolemia, né, e o que é uma alcoolemia positiva, que nada a ver, né, nada tem a ver com influência de álcool ou com capacidade psicomotora alterada. Alcoolemia significa que no corpo humano, né, circula uma substância, álcool, mas não necessariamente esta substância está gerando uma influência, está alterando a minha capacidade psicomotora, ou e aí, grosso modo, né, a minha habilidade para dirigir. Ter alcoolemia positiva não não se conduz necessariamente, né, a uma incapacitação para dirigir. E aí é que a gente tem as primeiras contradições no Código de Trânsito. Quando a gente tem o artigo 65, que diz que é dirigir, né, sob influência de álcool ou substância psicoativa que determina independência. E no 276, né, qualquer concentração de álcool, né, enseja as penalidades lá do artigo 65. Então, nós temos a primeira esquizofrenia do CTB, né, obviamente, vinda por conta daqueles retalhos, daquelas alterações posteriores que o Código teve, que não acontecem, né, infelizmente acabam não acontecendo de forma sistêmica, a ponto de tornar a legislação coerente. Bom, definidas, então, esses pontos, né, esses conceitos, que, como eu disse, né, eu parto do pressuposto que capacidade psicomotora alterada e influência de álcool não podem ser divididas, ou seja, são a mesma coisa no mundo fático, né, e que a alcoolemia tem a ver tão somente com a presença de álcool circulante no sangue. Eu provoco vocês a refletir exatamente o que é um fato típico, né? Aqui certamente temos muitos profissionais da área do direito que se formaram em direito e lembram lá do início da faculdade, né, a questão da jurisdição, da incidência da norma sobre o fato, né, especialmente quando se trata de uma norma com caráter punitivo, sancionador, né, esse encaixe da norma sobre o fato, ele tem que ser perfeito, ele não pode ficar mal acomodado, caso contrário, não há essa incidência da norma. E aí, se nós pensarmos lá no artigo 65, que diz dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine independência. Eu tenho 3 elementos nucleares nesse tipo. Né? E todos eles têm que estar presentes, caso contrário, eu não vou ter essa incidência da norma sobre o fato. Por isso que ali naquele filtro, eu tenho a palavra dirigir, eu tenho a questão influência e eu tenho álcool ou substância psicoativa. Esses 3 pontos têm que estar presentes, caso contrário, a ocorrência dessa infração jamais vai acontecer. Mas aí, então, vamos ver situações em que me falta algum desses 3 elementos. Quando eu tenho dirigir mais influência sem o elemento
álcool ou substância psicoativa, o que acontece? Eu não tenho fato típico, então eu não tenho incidência da norma sobre o fato. E aqui vamos dar um exemplo. Eu posso ter uma substância que não é álcool nem substância psicoativa, ela pode estar, né, circulante no meu corpo, mas não necessariamente ela está me impedindo de dirigir. E ali eu dou um exemplo de um antibiótico, do anti-inflamatório. Não é proibido eu dirigir, né, com esse antibiótico, um anti-inflamatório no meu corpo. Daqui a pouco está o Leandro lá tomando os medicamentos dele, porque ele está gripado, né, e ele, em tese, ele pode dirigir. Se a capacidade psicomotora dele não estiver alterada, né, eu posso até estar dirigindo, eu posso estar sob influência, mas é de outra substância que não é aquelas previstas no artigo 165. Então, por conta disso, uma vez, né, que me falta um dos elementos, eu não tenho a possibilidade de complementar, ou seja, de incidir aquela autuação. Outro exemplo que eu dou é quando a pessoa está, então, sob influência de álcool ou substância psicoativa, mas o elemento dirigir não existe nessa equação. Exemplos práticos. A pessoa é encontrada dormindo dentro do carro, alcoolizada. O carro está só estacionado, ela está, né, sentada no banco do motorista, dormindo, e aí chega o agente de trânsito e deseja autuá-la. Qual é o primeiro problema dessa autuação? Ele não estava dirigindo. É proibido eu beber até cair? Bom, desconheço alguma norma que me impeça de, propositalmente, né, curtir aí uma ressaca no dia seguinte. Agora, o que é proibido? Né? Eu dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Se eu não estiver dirigindo, eu não tenho por que ser autuado. Segundo ponto, é proibido eu dirigir do lado de alguém que não está embriagado, mas eu estou embriagado. Se eu for o passageiro, eu posso ser autuado? Parece óbvio que não, né? Por quê? Porque eu não estou praticando o ato de dirigir. Então, no momento que me falta, né, este elemento dessa pirâmide, eu não tenho, novamente, a incidência da norma sobre o fato. E a terceira situação, né, diz respeito, então, a dirigir, né, com álcool ou substância psicoativa, mas sem o elemento influência. E aqui nós vamos entrar na questão da alcoolemia, o conceito aquele que foi dado anteriormente. O que é a alcoolemia positiva? É a presença de álcool no sangue. Significa necessariamente que a pessoa está sob influência de álcool? Ela está com a capacidade psicomotora alterada? Aquela quantidade de álcool que circula no sangue está impedindo ela de conduzir de forma segura na via? E esse é um outro ponto, agora, que a gente precisa refletir. Né? Por exemplo, com o álcool, há um senso comum de que, né, e não só um senso comum, mas também as questões que dizem respeito a estudos científicos, de que há uma correlação da quantidade de álcool circulante, né, tanto no hálito quanto no sangue, que isso, né, gera X comportamento, um pouco a sonolência, depois a pessoa já fica mais eufórico. Enfim, tem graus lá em relação à influência de álcool que foram, né, feitos de forma a correlacionar X comportamento a X quantidade de álcool circulante. Mas vamos lá. É muito complicado eu colocar isso numa tábua rasa e nivelar todos iguais. Porque a Roxane, né, tem uma reação ao álcool completamente diferente do Leandro. Aliás, por exemplo, hoje que o Leandro está com gripe, está gripado, não está se sentindo bem, o Leandro, se fizer a ingestão de álcool, ele vai potencializar esse álcool no corpo dele, completamente diferente da Roxane. E aí o Zezinho também, se ele beber, é porque ele é pequenininho, porque ele é magrinho, né? Porque ele não tem o hábito de beber, porque hoje, daqui a pouco, ele brigou com a namorada, e aí
o que acontece? Ele está predisposto, né, a que aquele álcool interfira de forma mais aguda na sua capacidade psicomotora. Ou seja, o álcool, ele não é algo linear, ele não pode, na minha opinião, ser medido tão somente por um instrumento como o bafômetro, né, dizendo, eu tenho 0,03, eu tenho 0,5, eu tenho 0, isso não, ainda que existam estudos, os estudos são genéricos, e cada pessoa, né, reage de uma forma completamente diferente ao álcool. Então, se não existe influência, apesar da quantidade de álcool, né, circulante no sangue ser superior àquela determinada no tipo específico, né, na resolução, ou, né, antes era determinado no próprio artigo do CTB, se o álcool está ali e falta essa influência, eu não tenho, então, a incidência da norma sobre o fato. Um exemplo, né, que está ali, inclusive, é sobre as substâncias psicoativas, que fica mais fácil a gente ver o quanto eu necessito obrigatoriamente ter influência. Certamente vocês, né, que acordaram cedo e gostam, foram lá, fizeram o seu café da manhã, colocaram cafeína dentro do corpo. Cafeína é uma substância psicoativa que determina a dependência, né? Tecnicamente, se eu saísse por aí dirigindo com cafeína no sangue, né, e pouco me importasse se essa cafeína está exercendo uma influência a ponto de eu ter uma incapacidade psicomotora comprometida para dirigir, eu poderia ser autuada pelo artigo 65. Mas vamos lá, eu sou uma transgressora, ou você que tomou esse café, muito mais irresponsável. Eu botei açúcar dentro desse café. Que absurdo. Açúcar é uma substância psicoativa que também determina dependência. Quem aqui, né, já tentou fazer regime e tirar o tal do açúcar da sua vida? Poxa, tem gente que inclusive sofre, né, dores de cabeça homéricas por conta da abstinência do açúcar. Açúcar é uma substância psicoativa. Açúcar impede você de dirigir? A quantidade de açúcar? A gente pode dizer, mas olha só, o diabético, ele tem problemas, inclusive, né, quando ele está com os picos de glicemia, ele pode ter... Bom, isso é um outro ponto, tá? Mas só comprova que aqui o açúcar, ele tem esse poder, né, sobre o corpo humano. Então, precisamos sempre analisar essa questão que diz respeito à influência. Não basta eu ter a substância circulante no sangue, né? Seja qual for ela, álcool, cocaína, maconha, qualquer uma delas. O que eu tenho que ver se isso aí está gerando uma influência? Então, passamos agora, né? Quais são essas provas que podem comprovar a embriaguez? Né? A embriaguez no sentido amplo. A embriaguez, aquela que diz respeito a álcool ou qualquer outra substância psicoativa. A primeira delas é o exame de sangue, que tem a capacidade de averiguar tanto álcool ou qualquer substância psicoativa. Este teste nada mais é que um exame do tipo ativo. Eu gosto de fazer essa diferenciação sobre ativo e passivo, tá? Por que ativo? Porque eu preciso colaborar. Eu, cidadã fiscalizada, eu preciso colaborar fornecendo uma amostra do meu exame, do meu sangue, para a realização do exame de sangue. O segundo teste previsto na realização é o teste do etilômetro, que, no caso, ele serve tão somente para o álcool. E existe uma margem de erro, né, de 0,04 miligramas por litro, que é a margem de erro do equipamento. É uma margem que foi definida pelo INMETRO, né, pelo Instituto de Metrologia. Temos também o exame clínico, que, assim como o exame de sangue, o etilômetro, ele também necessita da colaboração do condutor fiscalizado. E esse exame clínico, ele é feito e assinado por um médico perito. Uma pessoa que, né, espera-se e acredita-se
que foi capacitado para isso. Ele vai lá, conforme as orientações, né, do seu Instituto Médico Legal, da sua região, eu sei que cada estado tem um protocolo diferenciado, ele vai lá e vai identificar os sinais, né, naquele condutor, vai mandar ele andar em linha reta, botar o dedo no nariz, vai verificar pupilas, batimentos cardíacos, ele vai ver uma série de sinais, né, que a literatura médico legal já definiu que são sinais característicos, né, de influência de álcool e, né, barra capacidade psicomotor alterada. E em 2006, se não me engano, né, veio essa alteração da lei, permitindo, então, que o agente de trânsito pudesse comprovar que o cidadão estava sob efeito de álcool, mesmo quando ele bêbado, né, quero usar o meu direito de não produzir prova contra mim, mas está bêbado, evidentemente bêbado. E aí o que acontece? O agente de trânsito passa a ter um instrumento que é o termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Esse nome, né, foi alterado, ele iniciou lá em 2006, previsto já na resolução 206 de 2006 do CONTRAN, e passa a ter um novo nome, né, depois com a resolução 432 do CONTRAN, que hoje é a resolução que disciplina toda a questão que envolve álcool e fiscalização. Tá? Esse termo de constatação, diferentemente dos 3 anteriores, ele é um teste do tipo passivo, porque ele não precisa da colaboração do periciado. Ele pode ser feito em qualquer situação. Basta que o agente veja os sinais, né, suspeite que aquele cidadão está sob influência de álcool, veja alguns sinais que, né, estão previstos lá nesse modelo de termo de constatação e preencha, né, diga assim, fulano está com hálito alcoólico, está com os olhos vermelhos, está com as vestes alinhadas, está com a marcha titubeante, não lembro agora todos eles, mas a coordenação motora, ela está comprometida, a fala está arrastada, enfim, é um conjunto de sinais que o agente de trânsito marca, né, xizinho, ele vai colocar outras informações, vai, né, como a gente diz, vai amarrar com o auto de infração, tem que botar o número do auto de infração, enfim, no auto de infração tem que colocar que foi realizado o termo de constatação. Ao final, né, ele vai ter que concluir, fulano de tal está sob influência de álcool, né, ou fulano de tal não está sob influência de álcool, de acordo com aqueles sinais. Deixando claro que esses sinais, ninguém disse quais são os sinais que se conclui que a pessoa está embriagada ou não. Né? Então, isso vai de uma percepção muito pessoal do agente de trânsito. E, ao fim, então, nesse documento, consta lá o campo para a assinatura de 2 testemunhas. Então, esta prova, que é uma prova passiva, né, ou seja, que não depende da colaboração do periciado. Eu digo até que é das provas mais difíceis da gente fazer uma contestação, seja administrativa ou judicial. Né? Por quê? Porque o que o agente disser, mesmo ele talvez não sendo tão capacitado para fazer essas avaliações médico-legais, o que ele disser tem fé pública. E aí a gente tem que fazer a prova em contrário. Mas além dessas 4 situações, né, eu tenho também as demais provas em direito admitidas. Ou seja, eu posso também comprovar a embriaguez, né, a influência de álcool, capacidade psicomotora alterada, através de imagens, vídeos, a prova testemunhal também. Né, muitas vezes acontecia antes, quando não havia essa previsão, às vezes a imprensa estava lá cobrindo uma blitz, filmava o cara estava completamente bêbado, e aquela imagem, por exemplo, não podia ser utilizada como uma prova acusatória. Então, a alteração da legislação, ela vem em prol de beneficiar a possibilidade de utilização dessas provas. E eu gosto de deixar claro que, da mesma forma como essas provas servem para acusar, elas também servem para se defender. E mais, todas essas provas possuem peso equivalente. O exame de sangue não é melhor que o teste do etilômetro. O exame clínico não é
pior que o termo de constatação. Mas, né, do ponto de vista prático, eu entendo que o exame clínico, né, ele tem a probabilidade de efetivamente aferir o quê? Né? A total incapacidade daquele cidadão de continuar dirigindo. Né? O fato dele estar com a capacidade psicomotora alterada. De todos esses testes, talvez o que a gente devia se enfocar era a possibilidade de realização desses exames clínicos em ampla escala. Né? Ter sempre, na medida do possível, né, um perito junto, especialmente as blitz, e agora não me apedrejem e dizer, mas que mundo que a senhora vive? Como é que a gente vai ter um médico? A gente não tem médico nem para tratar lá o SUS, né? Agora vai ter um médico em cada blitz. Olha, gente, a gente está falando aqui do ponto de vista técnico, né? Não do ponto de vista prático, no mundo ideal. Esse aqui é o mundo ideal da Roxane, que a lei, né, está determinando e que, portanto, se a gente fosse aplicar, essa deveria ser a forma correta de se aplicar, tá? Bom, então, temos esses quatro testes, além disso tudo, as demais provas em direito admitidas. E aí, vamos, de novo, voltando à questão de fato típico. A gente estava falando do fato típico do artigo 65, e agora a gente vai falar do fato típico do artigo 65A. Qual é a primeira questão do artigo 165A? Ele não existia, né, necessariamente como uma infração de trânsito, ele estava lá previsto no capítulo das medidas administrativas, era o artigo 277, parágrafo 3º, que reportava o artigo 65, e aí o primeiro problema que a gente tinha, que dizia, né, que se a pessoa se recusasse, ela iria ter aplicado as penalidades do artigo 65, mas o artigo 65, vocês lembram, né, como que a gente lê a legislação? Eu não posso simplesmente aplicar só as penalidades do artigo 65, eu também preciso aplicar o artigo em si, e o artigo continuava dizendo que tinha que estar sob influência de álcool ou substância psicoativa. Né? Então, se eu me recuso aos testes, ainda assim eu tenho que ter uma suspeita. Eu precisava que aquela pessoa estivesse estivesse incapacitada para dirigir, né? Mesmo que ela estivesse recusando. E aí, em 2016, vem essa alteração da lei para acabar com as discussões judiciais, né, a tentativa de acabar, transformando isso numa infração de trânsito. Inclusive, isso está lá na exposição de motivos do deputado que sugeriu essa alteração. Se não me engano, foi o deputado Hugo Leal, tá, que é o mesmo autor da lei seca. E aqui, o artigo 65A fala o quê? Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Bom, vamos lá sobre fato típico. Vamos raciocinar, voltar um pouquinho nosso raciocínio ali para o que foi exposto anteriormente. Eu tenho 4 testes, né? Explícitos e mais as demais provas em direito admitidas. Tenho 3 deles que dependem da colaboração. Se eu tenho um terceiro que não depende da colaboração, e eu preciso, conforme a redação do 65A, certificar a influência de álcool, ou seja, eu preciso ver se a pessoa tem sinais, né, para poder autuar ela. Eu preciso ter uma suspeita que a pessoa está embriagada. A redação, ela diz justamente isso. O que deveria o agente de trânsito fazer para aqueles casos que a pessoa se recusa? Ou quando ele realiza esse artigo, quando ele aplica o artigo 65A, ele deveria ter junto com ele um termo de constatação das alterações dos sinais da capacidade psicomotora. Ele precisaria lavrar esse documento. Mas aí eu pergunto, vai entrar aquela questão do ovo e a galinha, né? Tá, mas se ele lavrar esse termo, então ele não posso autuar pelo 65A, tem que autuar pelo 65, porque ele está sob influência de álcool. E vocês entendem por que o 165A foi uma das piores coisas que entrou no mundo jurídico desde então? Primeiro, porque ele deixa essa situação de forma contraditória, né? Fora o fato de que ele cria uma penalidade do mesmo peso, né, que a atitude em si de dirigir sob a influência de álcool.
o que é questionável sob o ponto de vista da nossa legislação brasileira, né, que importa princípios de um tratado internacional, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, né? Então, há muita discussão sobre a constitucionalidade desse artigo. Aliás, né, o STF já está debruçado sobre esse assunto. Imagino que nós já tenhamos, né, um acórdão lavrado, só ainda não foi julgado. Tinha sido pautado para abril, se não me engano, foi retirado de pauta. Eu acredito, né, que se não houver nenhum escândalo novo no Brasil, né, que pegue a atenção do nosso STF, talvez ainda esse ano essa questão da recusa ao teste possa ser, definitivamente julgada pelo STF. Antes de que alguém venha me dizer assim, para aí, doutor, tá lá escrito na ficha. A ficha diz que se tiver um sinal, eu aplico o 65A. Mas se tiver 2 sinais, eu vou aplicar aí um 65. Senhores, convido vocês a pensar. Esqueçam as fichas. As fichas foram feitas por pessoas, não estou dizendo que não tenham conhecimento, muito pelo contrário, muitos daqui talvez tenham colaborado na realização, né, dessas fichas. Só que a ficha é feita pelo CONTRAN, que não necessariamente reflete um pensamento lógico, técnico, jurídico. A ficha é para orientar. A ficha deveria ser uma simples reprodução do que está na lei, né? Uma regulamentação do que está na lei. Quando ela inova, quando ela inventa... Eu queria saber o seguinte, vamos lá, um sinal. Roxane acordou às 6 da manhã, porque ela precisava ir trabalhar. Mas no dia anterior, né, às 9 da noite, ela bebeu meia garrafa de vinho. Meia garrafa de vinho é uma taça, né? Uma garrafa tem 750 ml, meia taça vai dar 300 e pouco, uma taça grande é uma taça. Eu relaxei, tomei aquele negócio lá, mas eu acordei muito cedo, porque eu precisava pegar a estrada, enfim, viajar. Detalhe, gente, não necessariamente, e agora eu posso falar pessoalmente, uma taça de vinho não faz cócega em mim, tá? Mas eu bebi. Eu bebi e eu não tenho um botão verde e vermelho. Aí a Roxane é parada às 6 da manhã, porque ela tá morrendo de sono, e o agente de trânsito identifica que ela está com os olhos vermelhos. Mas ela se recusou por quê? Não é porque ela tem culpa no cartório, é porque ela não sabe se ela metabolizou já todo o álcool que ela bebeu na noite anterior até às 6 da manhã. Não significa, de novo, que ela esteja sob influência desse álcool. Significa que ela não tem, como eu disse, o botão verde e vermelho que indica que já não tem mais álcool circulante no sangue. Aí ela está com olhos vermelhos. Ela acordou cedo. O agente de trânsito vai fazer, né, o lé com cré. Se recusou, tem um sinal, um 65A. A partir dali, Roxane está, né, sujeita a uma multa de quase R$3.000, mais 12 meses sem dirigir. Mas aí a Roxane comete o ilícito de estar com os olhos vermelhos e bocejar na cara do agente de trânsito. Jesus, 2 sinais. O que acontece? Junta isso com se recusar, a partir dali, ele tem que lavrar o termo de constatação de embriaguez, concluir que a Roxane estava sob influência de álcool e, a partir dali, me autuar. Vocês acham de verdade que a Roxane, ou a Maria, ou qual é o nome desse exemplo, ela deveria ser punida? Ela está colocando o trânsito em risco? Então, é essa a reflexão que a gente tem que fazer. A ficha tem que ser rasgada. O artigo 165A tem que ser extirpado do mundo jurídico. Né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa conviver com ele e tentar aplicar da melhor forma possível. Bom, esse exemplo, tá, que eu trago aqui, que foi retirado de uma palestra que eu assisti de um grande amigo, que é PRF, e quando ele me trouxe esse quadro, assim, com todos esses amparos legais, eu fiquei pensando, né, fiquei refletindo sobre o assunto. Aliás, deixo bem claro, eu não sou dona da verdade, gente, né, eu estou super aberta aqui para todos os argumentos em contrários, estou louca para ficar convencida de forma diferente do que eu me convenci até hoje, né, não existe a verdade da Roxane ou a verdade
do CONTRAN ou do STF. Bom, a do STF sim, né, porque ele que vai mandar, não adianta nada a minha verdade ser diferente da dele, né, o que vai prevalecer vai ser a dele. Mas aqui, especificamente, esse quadro me fez refletir. E quem, né, coletou o seu pontinho e ficou assistindo a palestra do Davi Duarte, um grande especialista em trânsito, pode lembrar uma hora que ele comentou sobre a questão do raio-x, né, nos aeroportos. Que ele disse assim, pessoa, essa história de se recusar e tal, quando a pessoa vai passar pelo detector de metais, né, ela não vem dizendo assim, eu quero usar o meu direito de não fazer prova contra mim, né? Ele passa, ele não se recusa a fazer isso. E com todo o meu respeito e admiração ao Davi, né, eu não consigo acolher esse argumento. E vou explicar por quê. Olhem essa tela e vejam os 4 exemplos que nós temos ali. Etilômetro, raio-x dos aeroportos, detector de metal de outros bancos e revista pessoal nos casos de visitas aos presídios. O que eu, Roxane, vejo aqui? Eu vejo maçã, banana, banana, banana. Eu não vejo banana, 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 banana. O que isso significa? Significa que eu não posso colocar todas essas frutas na mesma cesta. São coisas diferentes. Eu até posso igualar, como um exemplo, o raio-x, o detector de metais e a revista pessoal. Mas eu não posso colocar o etilômetro. E vou explicar por quê. Se eu, Roxane, quiser usar o meu direito de não produzir prova contra mim, não me submeter a esta fiscalização, quando eu for ao aeroporto e não quiser passar pelo detector de metais, porque eu estou portando, né, um spray que eu vou usar lá dentro, né, para derrubar o avião, sei lá, eu sou, né, um talibã, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Eu não embarco. Eu não vou sofrer um processo, vou perder meu direito de viajar em outros durante um ano, né? Não vou, eu simplesmente não sigo adiante. No detector de metais, né, dos bancos, da mesma maneira, se eu estiver portando um canivete, eu não vou responder, ou até uma arma de fogo, eu não vou, se eu me recusar a passar por ali, ou a mostrar, ou a tirar, né, esse canivete, o que vai acontecer? No máximo, eu vou pagar juros e multa do boleto que eu não consegui pagar depois que eu entrei no banco. É o máximo que vai acontecer. Eu não vou responder um processo que me impeça, né, que me obrigue a pagar uma multa de quase 3 mil reais, né, e ficar 12 meses sem pisar dentro de um banco. E a mesma coisa na visita aos presídios, né. Se eu tiver escondendo um celular, sabe-se lá onde, né, e quando eu chegar para ser revistada, eu não quiser ser revistada, o que vai acontecer? Eu não vou visitar o tiozinho lá, que é o meu amigo, enfim, né, marido, esposa, sei lá eu, que está preso. Eu não vou conseguir adentrar no sistema prisional. Então, qual é a diferença, senhores? Onde é que está a maçã aqui da nossa cesta? É o etilômetro. Porque o que acontece? Se eu quero me recusar a soprar o etilômetro e fazer a prova de que eu estava bem, como gosto muito de utilizar nas peças processuais, o máximo que deveria acontecer é o agente de trânsito dizer assim, doutora Roxane, a senhora não quer se submeter ao teste do etilômetro, então, infelizmente, a senhora não vai poder continuar dirigindo. Senhora, por favor, né, eu vou recolher o seu veículo, ou vou entregar para alguém não habilitado, e vou recolher a sua carteira de habilitação, né, ou agora com a CNH digital, não sei bem como é que vai ser feito, vai, sei lá, cancelar, alguma coisa assim. Ele vai simplesmente impedir que eu siga a viagem. Por quê? Porque a dúvida do agente de trânsito autoriza ele a obstar, a interromper aquela conduta supostamente delituosa que está colocando em risco a coletividade. Isso é o máximo. Qual é o ponto aqui que a gente tem? No momento em que o agente de trânsito verifica sinais de que a pessoa dirigiu sob influência de álcool, que isso é uma conduta que pode, né, ser enquadrada lá no artigo 65, o que ela tem que fazer? Ela tem que constituir a prova. É uma prova acusatória, gente. Né? Se eu for, vamos pensar agora do ponto de vista penal, e aqui, né, quem tem essa experiência no âmbito penal, por favor, me ajude e me corrija, mas vamos lá. Se eu for flagrado, né, no lugar errado, na hora errada, com as companhias erradas, né, quem tem que
provar que eu estava fazendo algo errado naquele lugar é o Ministério Público. E aqui é a mesma coisa, o agente de trânsito ele tem que provar que eu estava embriagado. E para isso ele tem 4 testes. Mesmo que eu me recuse a colaborar, ele ainda tem um que é o termo de constatação de embriaguez. Certo? Então, parem de repetir esses exemplos. Esses exemplos não são bons, eles não servem, eles não se aplicam. Tá? E, portanto, a gente teria que fazer, então, uma alteração em relação à legislação em si, para, né, tentar viabilizar uma forma mais eficaz de punição. E aí, passamos, né, para aquela pergunta que talvez não tenha tanta resposta. Qual é o método para a verificação da embriaguez que melhor constata essa eventual alteração da capacidade psicomotora no condutor fiscalizado? Né? E eu acho que meio que dei uma palhinha ali em cima quando eu falei dos 4 testes. Com toda certeza, o teste que melhor nos entrega um resultado para retirar das vias a pessoa que está com as 3 situações, com os 3 elementos nucleares do 165, é o exame clínico. O exame clínico ele vai averiguar o quanto aquela substância psicoativa, o quanto o álcool, né, está gerando uma incapacitação para eu estar na condução de um veículo. Só que, ainda assim, tem gente que diz que é feito por um médico, é muito... É uma situação muito empírica, né? Não tem muita comprovação. O médico pode mentir. Claro, com certeza. E é por isso que os países, né, que mais desenvolvidos e experientes nessa questão da fiscalização, eles geralmente combinam as 2 coisas, né? Combinam mais de um teste. Então, né, meio que respondendo primeiro a pergunta, o etilômetro é um bom método de fiscalização, mas ele é utilizado no Brasil como de uma forma errada. Ele deveria ser usado como um teste passivo. É um elemento de triagem. E aqui, gente, pouco importaria se ele é um etilômetro ativo ou passivo, né? Como hoje nós já temos a utilização pela PRF, especialmente, né? Tem equipamentos com essas 2 funções. Vamos lá, o teste passivo, o etilômetro passivo hoje, que já está sendo usado, né, que constata o ar com álcool, e que não tem homologação, né, pelo contrário, portanto, não pode ser utilizado como prova, mas ele pode ser utilizado como método de triagem, tá? Esse etilômetro passivo, se eu coloco dentro de um carro, está fechado, vamos pensar aqui, Porto Alegre, agora, nós temos, deixa eu ver aqui, quantos graus? Deve estar em torno de uns 10 graus. Eu provavelmente estaria ligando o ar-condicionado, né? E neurótica com essa história de coronavírus, vou estar passando gel, higienizando, volante, câmbio, toda aquela coisa. E aí vem o agente de trânsito, mandou abrir a janelinha e coloca o tal do etilômetro passivo dentro do carro. Ele vai acusar a gente. Ele acusa se eu abrir a garrafa de qualquer álcool possível, né? Vodka, cachaça. A gente fez o teste, inclusive, numa das nossos encontros lá do grupo de estudos de direito de trânsito da OAB. Né? O etilômetro passivo, o fato de ele estar ali próximo da boca da garrafa, ele consegue captar a presença de álcool no ambiente. E aí, para que serve isso? A Roxane está embriagada porque ela pegou e higienizou as mãos, né? Está ali no carrinho fechado, com o ar-condicionado ligado, né? Com um volante higienizado. Ela necessariamente está embriagada. Quem é que viu aquele vídeo do César Ugnani, enfim, do Autosport, né? Que mostrou que ele usou o álcool gel e acusou. Né? E depois veio outros PRFs lá dizendo assim, isso não é verdade. Claro que os ensaios ocorreram em ambientes completamente diferentes, ele usou, o César, né, fez um teste num ambiente completamente fechado, e aí, portanto, o álcool estava circulando ali, e o etilômetro passivo que ele utilizou, né, acusou a presença de álcool. Os outros testes que foram feitos, não foram feitos no mesmo ambiente. Então, aquela situação em que a Roxane estava lá, no carro fechado, com o teste passivo, vai fazer com que a Roxane, no momento da fiscalização, ela não siga a viagem.
né, acusou a presença de álcool naquele momento, não significa que ela está embriagada, que ela bebeu todas e que ela resolveu dirigir. Significa que ela tem que ir para outra fila, lá do brete, né, que eu brinco. E tem que ir para a fila de quem vai ser convidado a fazer o teste. Ah, mas aí a gente se recusa, por aquelas situações lá que a gente estava falando, né, bebeu no dia anterior e tal. Tem receio, tem medo. O que vai acontecer? A partir dali, ela vai... a partir daquele momento, o agente de trânsito vai ter que produzir, então, essa prova acusatória de que ela estava, né, com sinais, minimamente com sinais. Então, o teste, né, o teste do etilômetro, que verifica a alcoolemia, lembrem que não é necessariamente influência de álcool ou alteração da capacidade psicomotora, o etilômetro ele deveria ser usado como um de mais de um teste. O primeiro, o elemento de triagem. E aí, simplesmente para verificar se há presença de álcool ou se não há, pouco importando essa graduação. Como eu disse, aí eu posso ter 0,09 e está apresentando alteração da capacidade psicomotora, e o Leandro, né, que é maior que eu, enfim, tem uma compreensão física completamente diferente da minha, pode estar com os mesmos 0,09 e não haver nem cócega, né, em relação à capacidade psicomotora dele. A outra sugestão é que a gente efetivamente equipe, né, os agentes de trânsito com câmeras. Não existe prova mais contundente do que uma imagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aqui, as câmeras, elas serviriam para perpetuar aquela prova, né? Não fica só a questão da palavra de um contra o outro. Aí muitos vão dizer assim, não, mas já existe, né? Já se utiliza. Sim, se utiliza. Só que, infelizmente, ela é uma prova que é utilizada ou para defesa do agente de trânsito, né, num eventual processo disciplinar, ou para acusar. Eu nunca vi a informação no auto de infração, e, por favor, se já existir em algum lugar, depois compartilhem comigo. Eu nunca vi nenhum lugar que diga lá no auto de infração, existência de um vídeo, né, de tantos minutos, realizado no dia da abordagem. E precisa estar no auto de infração, precisa estar no instrumento que inicia o processo administrativo, essa informação, é uma prova. Tá? Então, qualquer imagem hoje que seja feita, infelizmente, é uma imagem que serve tão somente para acusar, né, para contradizer o cidadão, né, se ele vier dizendo, não, eu não estava embriagado, aí vem aquela informação lá, ou essa prova, ela serve tão somente para a defesa do agente de trânsito, né, numa eventual processo disciplinar, caso ele seja acusado de ter passado dos limites. Eu realmente entendo que essa prova, essa forma de agir deveria ser implementada em ampla escala, e aí a gente acaba com essa história de termo, disso, daquilo, né? Todos os atores desse processo, seja o julgador da jaria, a autoridade de trânsito, o juiz, o advogado, o condutor, todos eles vão ter acesso a essa informação e vão poder avaliar, né, pessoalmente, se aquele cidadão realmente apresentava sinais comprometedores da sua capacidade psicomotora. A outra sugestão é justamente capacitar esses agentes de trânsito de uma forma mais objetiva, para que eles possam realizar os testes clínicos semelhantes ao que os médicos peritos realizam, né, quando a pessoa é conduzida lá ao DML. Ou seja, quem nunca viu um filme americano, né, que o cara diz, senhor, por favor, saia do carro e ande aqui nessa linha. Vocês já viram isso acontecer em alguma blitz? Né? A pessoa pode até se negar a fazer o teste de etilômetro, mas, né, ela poderia colaborar, por exemplo, numa situação dessa, se ela se julga assim, não, eu vou tentar caminhar em linha reta. Uma pessoa que está embriagada, tem um teste, agora eu não me lembro qual é o nome, se é o sinal de Romberg, que a gente chama, esse ali que está na imagem é o index, se não me engano, mas o sinal de Romberg é um negócio que a pessoa, ela é convidada a ficar em pé, né, colocar as mãos ao lado do corpo, fechar os olhos. Quem está embriagado, quem está com problema de labirintite, por exemplo, o que acaba acontecendo? Ele começa a fazer assim, ó. Ele não nota que ele está fazendo assim, mas quem está observando e vendo o teste dele acaba vendo isso. Pensa, por que não treinarmos os nossos agentes de trânsito para que eles possam identificar isso? Olha que legal, eu vou ter uma imagem dessa situação,
eu vou ter um teste passivo, por exemplo, do etilômetro, e aí toda essa prova acusatória ela fica mais robusta e eu tenho uma efetiva punição. Um outro ponto, né, para quem defende a questão do exame clínico, é a necessidade, então, da criação de um manual técnico operacional que seja único, com conclusões objetivas, né? Como eu falei lá no início da minha fala de hoje, tem DMLs de todos os estados com protocolos diferentes, né? E por que é importante eu ter um manual que me diga, né, quais são os sinais que eu tenho que ver, qual é o conjunto de sinais, quantos sinais tem que aparecer, mas se aparecer esse sinal e esse sinal, isso não significa que está embriagado, ou seja, como eu disse, uma pessoa que está com os olhos vermelhos e sonolento não significa que ele está embriagado, significa só que ele dormiu mal na noite anterior, né? Eu preciso dizer quais são os sinais que me levam à conclusão da embriaguez quando, né, eu tenho aí, no mínimo, esses dois testes, tanto o exame clínico como o termo de constatação de embriaguez, que, salvo o melhor juízo, entendo que precisa ser urgentemente revisado aquele termo de constatação, né? Talvez ele não reflita a melhor identificação, né, desses sinais. Então, é importante que esse manual ele seja feito, ele seja divulgado, para que todos, como eu disse, todos os partícipes desse processo, médico, os agentes de trânsito, os juízes, advogados, acusados, todos saibam objetivamente que o teste, que o sinal A mais B conclui para uma embriaguez e o sinal C e D não é embriaguez. Ou, eu preciso ter 3 sinais, eu preciso ter 5, eu preciso ter 20, sabe-se lá eu quantos aí, eu vou deixar isso aí para os médicos, né, concluírem. E por que eu falo que eu coloquei juízes e advogados, especialmente os juízes, porque eu já vi muita decisão, tá, de juiz querendo ser médico, né? Tem lá um termo de um exame clínico, o perito diz que a pessoa, né, hálito inconclusivo, né? Não foi nem positivo nem negativo. Aí vem o juiz e diz assim, não, mas hálito inconclusivo, a pessoa estava embriagada. Mas na conclusão do termo, no exame clínico, o perito dizia assim que, né, dizia que a pessoa não estava embriagada. Então, eu já vi situações de juízes se arvorando como médicos peritos, analisando o conteúdo daquele termo de exame clínico e concluindo diferente do próprio perito. Então, há necessidade da gente ter questões aí objetivas em relação a essas conclusões e os eventuais sinais apresentados. E aqui vem um pensamento um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais ousado, tá? Às vezes podem dizer assim, tá, quem é tu na fila do pão, Roxane, para querer dizer o que a comunidade científica internacional tem que estudar? A vida inteira se estudou o quê? A correlação. X quantidade de substância equivale a X comportamento, né, ou incapacitação. E agora a gente está entrando com a questão do drogômetro da mesma maneira, né? Aí o drogômetro vai acusar a presença ou não de determinada substância, e aí eu pergunto, a substância, ela estava exercendo uma incapacitação para dirigir naquele momento? A gente não sabe, né? A curva, por exemplo, da maconha, ela é muito rápida, o momento, né, que a pessoa realmente fica incapacitada para dirigir, ele é curto. Aliás, né, é muito interessante, a maconha, quando combinada com o álcool, é um estrago horrendo, porque os efeitos da maconha, ele acabam se perpetuando por mais tempo. Mas, por exemplo, se eu fizer um exame, né, num drogômetro, depois desse pico, e vai acusar a presença da substância. Mas a presença da substância está exercendo uma influência, está exercendo uma incapacitação? Então, eu já digo, não usem drogômetro, a não ser que ele seja utilizado como um método de triagem, exatamente igual ao etilômetro. Só. Por que não começamos, efetivamente, a pesquisar ou, né, desenvolver, aqui uma ideia, uma startup, né, algum equipamento, algum sistema que possa, né, ser entregue de forma mais
fácil o agente de trânsito, né, que está ali na pista, para que ele possa identificar esses sinais e já concluir automaticamente ali, né, eu cliquei nisso, e aí, né, está embriagado, conforme o nosso sistema. Né, depois a gente vê lá a questão se o sistema está realmente, né, correlacionado com a realidade. Mas a gente precisa é o quê? É alguma coisa que diga e que consiga analisar caso a caso, né, e naquele momento, no ato da fiscalização, né, e não situações posteriores. Aqui, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela recomenda, né, para os países que não possuem legislação que trata de álcool no trânsito, ela recomenda esse limite de 0,5 gramas, né, de álcool por decilitro de sangue. Tem que fazer uma conversãozinha ali, mas é mais ou menos aquilo que previa a primeira versão, né, do artigo 65, que era 0,6, ou seja, para infração administrativa. Né. Lá atrás, ainda quando o período de suspensão ainda era de 4 meses, né, antes da lei seca. E aí eu fico pensando, a Organização Pan-Americana, né, da Saúde, ela recomenda esse mínimo por quê? Por que o Brasil é 0 e por que a comunidade internacional ela recomenda um número maior do que isso? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta. O ser humano dos Estados Unidos é mais evoluído, né? O Homo sapiens é mais evoluído que o ser humano que vive no Brasil? Por que aquele consegue dirigir com até 0,8 e aqui a gente tem que ter 0? A gente não tem capacidade para dirigir com isso? Com uma quantidade um pouquinho maior? Por que o nosso limite é 0? Porque essa é uma decisão política, senhores. Essa questão que envolve a quantidade de álcool, o limite de álcool, não é uma decisão científica, é uma decisão política. Nosso legislador entendeu que eu preciso favorecer a fiscalização. Porque é muito caro eu treinar o meu agente de trânsito, é muito caro eu ter médicos nas ruas, é muito caro eu ter um sistema de dupla verificação de autuação. Então, o que eu faço? Eu mudo a lei para favorecer, né, a forma de punição, e em tese eu estou fazendo o meu papel, né, de preservar as vidas no trânsito. Então, aqui vem a questão da recomendação, né, de se adotar a recomendação de um limite maior do que 0 e efetivamente começar a punir aqueles que efetivamente estiverem sob influência de álcool. Um outro ponto, né, que também a gente vê é a questão da dosimetria de pena. Se fez uma alteração profunda no Código de Trânsito agora, com a 14.071, e nada se falou, né, sobre a questão de aplicar penas diferenciadas, ou seja, aquele que bebe uma cerveja, uma latinha de cerveja, é o mesmo que beber 3 garrafas de vinho, ou engradado, então, dessa mesma cerveja. Né? E todos eles têm a mesma pena. E aí eu gosto de fazer a comparação com a velocidade. Se eu vou de tanto a tanto, eu tenho uma pena média, se tanto a tanto é grave, tanto a tanto é gravíssimo. Por que eu não posso fazer isso em relação ao álcool também? Né? Mais uma vez, privilegiamos o quê? A fiscalização. E, infelizmente, a arrecadação. Voltando, né? O que acontece com essa questão da dosimetria? A pessoa se sente injusta e aí ela não adere, né, a uma mudança de comportamento. Ela se sente injustiçada. Quando ela acha que a punição realmente está correta, porque ela bebeu, porque ela dirigiu, porque ela estava com problema, né, para manter ali a atenção no volante, ela compreende que aquela pena é justa. Por mais que ela esperneie, né, por mais que ela venha a questionar. Agora, quando a pessoa bebeu um pouquinho, ou não fez o teste, né, ou foi autuada por recusa, vem uma sensação de injustiça, e aí o efeito é contrário, ele não é positivo, não vem uma adesão. Walter, eu acho que caiu. Voltou? Tá. Bom, vamos lá. A outra sugestão, né, que eu digo que também se perdeu a oportunidade durante a alteração da 14.071, é de permitirmos que o cidadão, no dia seguinte que ele for autuado, que ele possa iniciar o cumprimento da pena. Vocês já pararam para pensar que se a Roxane for parada na Blitz, né, porque ela cometeu um ilícito, porque ela realmente, ela sabe, ela bebeu muito, pegou o carro e foi parada na Blitz. Graças a Deus ela não cometeu nenhum acidente de trânsito,
né? Não se envolveu num acidente de trânsito, num evento sinistro, enfim, agora mudou a nomenclatura. E aí ela foi parada numa blitz. E ela, puxa vida, eu não posso, né, ser autuada por embriaguez. E aí eu fui lá, soprei, enfim, tá tudo ali, né? Não tenho o que contestar. O que eu tenho que fazer? Né? O que a Roxane quer fazer? Se eu mereço essa punição, eu tenho que ficar mesmo 1 ano sem carteira, eu tenho que pagar essa multa. Só que ela não consegue. Hoje, se no dia seguinte, depois recolheu a carteira, né? Mesmo que ela decida assim, eu não vou buscar a carteira, não está contando o prazo dos 12 meses dela. Eu não consigo cumprir espontaneamente no dia seguinte a pena a qual, né, será imposta a mim por ter sido flagrada. Se nós contarmos prazo da notificação da autuação, prazo da notificação da imposição de penalidade, não recorri, instauração de processo de suspensão, instauração, imposição da penalidade de suspensão. Só depois de todas essas etapas, né, eu poderia entregar a carteira. Ah, mas alguém vai dizer assim, mas agora mudou, doutora. Agora tem o processo único. Não, o processo único já existia antes e ninguém aplicava, né? Aí agora, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não se aplicava, tá? Pode ser que com as alterações, né, da 14.071, esse processo seja mais célere, mas ainda assim jamais será célere o suficiente para que a pessoa, no dia seguinte, inicie o cumprimento dessa pena, porque reconhece que fez algo errado. Então, a primeira coisa que deveríamos alterar a legislação é justamente para isso. E encerrando a minha fala, né, queria trazer esse pensamento aqui do Cesare Beccaria, que é daquele livro dos delitos e das penas, quem fez direito, né, pelo menos eu, a recomendação da leitura desse livro, foi lá no início da faculdade, que fala sobre as teorias, né, da pena, e é muito interessante, né, vale muito a leitura, é fininho, é pequenininho, né, você aí que vai fazer o TCC, optar pelo TCC, agora aqui na pós-graduação, recomendo a leitura. E o Beccaria, ele já dizia que é muito melhor, né, uma pena mais branda, mas que é certa, que vai acontecer, do que a possibilidade, né, de uma pena muito pior, muito mais horrenda, como ele diz, que existe a possibilidade de eu me safar. E, infelizmente, é esta a situação que acontece com a questão da lei seca. Hoje, né, ainda mais pelas discussões judiciais sobre possibilidade de recusa ou não, eu dei ao condutor o quê? A possibilidade dele escolher, né, se eu vou responder por crime ou se eu vou responder por infração administrativa. Porque é ele que decide se ele sopra ou se ele não sopra, se ele vai ser autuado, né, pelo 65, se ele vai ser autuado pelo 65A. Eu não posso dar essa opção para o cidadão. A sociedade, ela quer que puna a pessoa, né, que estiver dirigindo sob influência de álcool, também pelas vias penais, né, e quando eu autorizo o agente de trânsito a não constituir essa prova com a possibilidade só de autuação administrativa pelo 65A, né, quando ele deixa de buscar essas provas para incriminar a pessoa, eu estou dando a opção do cidadão para que ele decida, eu quero cumprir a pena, só a pena administrativa, já vou cumprir mesmo, né? Então, para que eu vou soprar? Eu estou desestimulando ele ou melhor, estou desestimulando o agente de trânsito a fazer o seu próprio trabalho, tá? Enfim, gente, eu vou tentar ler aqui um pouquinho as informações, né, do chat, já que eu estou sem o meu mestre de cerimônias, né, para poder fazer a avaliação aqui enquanto eu estava falando, e talvez eu vou pegar pelas mais recentes. Como eu disse, eu não sou muito boa, né, em fazer tudo ao mesmo tempo, talvez eu não tenha vindo aí com esse gene, mas eu queria dizer, vamos ver o que eu tenho aqui. Leonardo Fernando, é uma visão muito interessante, pois na maioria das vezes são punidos justamente aqueles com os índices mínimos, e aqueles altamente alcoolizados escapam por terem informação dos locais de fiscalização. É verdade, Leandro, tem toda a razão. Quem mais aqui? Vamos ver. Deixa eu falar com problema de imagem, gente. O pessoal aqui, eu acho que é o
o Rafael Magalhães aqui, ó, aumenta a qualidade da imagem. Olha, eu vou tentar depois disponibilizar esse PPT aqui para vocês, tá? O Leandro vai encaminhar lá no grupo depois. Vamos ver quem mais aqui. Ou, se quiserem, mandem agora as perguntas que eu vou respondendo. A gente ainda tem mais um tempinho aí. Queria comentar rapidamente sobre a questão do STF, né, que está prestes a julgar, e dizer para vocês o quanto essa questão do princípio da não autoincriminação, ela pega muito no artigo 65A. Pensem o seguinte, né, a discussão é toda se eu posso aplicar esse princípio, que é um princípio, né, de natureza penal, ao âmbito administrativo. Essa é uma das discussões que está lá no recurso extraordinário, que teve o efeito de recurso repetitivo, e também vai ser analisada na ADI 4.103, tá? O que acontece? Não faz sentido o cidadão ser parado numa blitz e dizer assim para o agente de trânsito: seu agente, olha só, eu vou soprar, tá? Mas eu vou soprar só para via administrativa. Caso seja constatada a embriaguez, o senhor promete para mim que o senhor não vai usar essa prova para me incriminar lá no artigo 306? Vocês conseguem imaginar essa situação hipotética? É óbvio que não. Eu não tenho como fazer uma prova e o agente de trânsito escolher para o que ele vai usar. Ela foi constituída. E por isso que eu não posso me negar a fazer a prova só para o crime e não para o administrativo, no momento em que a conduta é a mesma. É uma conduta que se desdobra em duas punições, uma punição administrativa e uma punição criminal, né? Então, se eu posso exercer o meu direito de permanecer calado, né, e não fazer essa prova para o crime, para não ser enquadrado no 306, por que eu tenho que ser obrigado a soprar? A não ser que haja uma garantia que ele não vai pegar essa prova, caso haja enquadramento no 306, e use para o 306. Vocês entendem que, por esta lógica, fica óbvio que a aplicação desse princípio ele tem que ser aplicado também para o âmbito administrativo. Tá? Vamos ver uma outra pergunta aqui que veio. A Tatiana Aguiar: quem bebe não costuma beber só um copo ou uma taça, mas poderia ser até uma pena menor para alguém que toma apenas um drink, embora num jantar, por exemplo, o corpo tenha reações diferentes. É mais ou menos isso, Tatiana. O álcool age de forma diferente para cada pessoa. E o Fabrício aqui também contribui muito bem, que adianta ter uma lei, mas não ter fiscalização para o seu cumprimento. Essa fiscalização tem que chegar a todos. Eu nunca fui parado em uma blitz da lei seca. Somos dois, Fabrício. Também nunca fui parado numa blitz da lei seca. Mas é justamente a fiscalização que muda o comportamento. E eu vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais instaura processo de suspensão, pelo menos um dos, né, no Brasil, e pelo menos instaurava, né, antes da 14.071. E o que acontece? A lei seca aqui demorou 2 anos para pegar. Né, ela já pegava bem no Rio de Janeiro, e aqui a operação Balada Segura começou a funcionar em 2010. Eu participava de programas de rádio e tal, e ainda criticava: o que adianta mudar a lei se não tem fiscalização? Então, assim, não adianta uma pena horrenda se ela não for efetivamente fiscalizada, aplicada, um processo que respeite contraditório para a defesa, né, e a pessoa efetivamente venha cumprir a penalização. Então, eu digo, não adianta querer pegar para si, a gente fala que estatísticas são como salsichas, a gente nunca sabe o que está lá dentro. E se as estatísticas dizem, né, que se diminuiu as mortes no trânsito depois da lei seca, desculpa, tem gente que diz também que foi por conta do toxicológico. Tem outros que vão dizer que é porque aumentou o valor das multas. Cada um quer embalar esse bebê, né, por conta dos resultados.
E eu realmente questiono se efetivamente foi a alteração da lei que permitiu uma diminuição das mortes, né, e do consumo de álcool. Eu discordo. O que efetivamente mudou o comportamento do cidadão foi a certeza, olha lá o Beccaria, a certeza que ele ia virar a esquina e que ia ter uma blitz da Balada Segura, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Todos os dias, todas as noites, existiam, né, grupos de fiscalização para a ingestão de álcool e direção aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, é isso que foi mudando o comportamento. Foi saber conversar com todos os amigos e saber assim, eu já fui pego, olha, eu vou dizer que a maioria dos meus colegas de faculdade, né, são meus clientes. E vou dizer mais, eu, Roxane, já bebi muito e dirigi. Hoje, né, nunca fui parada na blitz, nunca fui autuada por embriaguez, aprendo com a experiência dos meus clientes, como eu digo, e mudei meu comportamento. Mudei meu comportamento, inclusive, sem necessariamente ter sido punida. Mas eu posso dizer que vários dos meus clientes e vários desses meus amigos, que são meus clientes, né, começam a ver na mudança da minha atitude, que bebia e dirigia lá na adolescência, e que agora não faz mais isso. Não é só porque ficou mais velha e mais responsável, é porque hoje a gente sabe que mesmo eu, né, dominando a legislação da embriaguez, do trânsito e tal, eu sei que tem infrações que não tem como ser contestadas, porque são bem feitas, são autos de infração bem lavrados, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Nem que seja por medo da fiscalização, eu tenho que parar de fazer essa combinação, que pode levar, assim, ao evento morte, né? Que bom se o dia que eu fizer isso, eu for parada só na blitz. Eu digo que, sempre que eu falo isso para o meu cliente, eu disse, olha, a sua sorte é que essa combinação, né, que eventualmente tenha sido feita, ocasionou, né, desembocou numa fiscalização. Podia ter desembocado num acidente grave, inclusive com riscos maiores, né, seja de invalidez. Imagina a pessoa vai pagar pro resto da vida uma indenização aí para uma família que perde aí a pessoa, o provedor, né? Vamos lá. Tiago. Doutora Roxane, o que pensa doutrinamente em relação ao agente de trânsito poder constatar que o condutor está com a capacidade psicomotora alterada, sendo que ele não é médico perito em psicomotricidade? Puxa, Tiago, difícil, né? Complicado. Eu penso que, já que é isso que a gente tem, né, é o que a gente vai usar. Eu sempre digo que o pior teste para se combater é o termo de constatação. Justamente porque muitos dos agentes de trânsito, às vezes, não têm, né, o treinamento e a qualificação técnica para averiguar esses sinais. Então, é sempre uma melhor opção que o condutor faça, né, essa prova contrária de que ele está bem pelos outros meios, colaborando com a fiscalização, né? Porque se ele não colaborar, tem alguém que talvez não seja tão qualificado, que vai avaliar os sinais e pode, né, elaborar um documento que venha a ser utilizado como uma prova acusatória. E qual é o ponto? Lembra que eu comentei que os 4 testes têm o mesmo peso? Não tem um que é melhor que o outro. Não tem esse aqui é feito por médico, é diferente desse que é feito pelo agente de trânsito. Não, ele é feito pelo agente de trânsito porque você se recusou a todos os demais. Então, com todo respeito, bem feito, entendeu? Agora tu vai ter que fazer prova em contrário, porque o agente de trânsito tem fé pública e o que ele botar ali é verdade, né? Mas o que acontece muitas vezes quando o agente de trânsito age em excesso, né? Geralmente ele se atrapalha, né? Geralmente, às vezes, ele vai lá, marca tudo, né, negativo, e ao final diz, ele estava sob influência de álcool. Não tem como, né, um teste incongruente. Ou ele pega e marca tudo, né? Aí a pessoa diz que está eufórica e sonolenta ao mesmo tempo. Vocês entendem que, geralmente, o peixe morre pela boca. Quando ele faz algo errado, o próprio teste, ele meio que denuncia, né, o excesso que, eventualmente, o agente de trânsito venha a cometer. Vamos ver o que mais aqui. O Rômulo. A resolução 432 elenca em seu artigo 5º, mas a autoridade policial encaminha para o médico avaliar, a sensação é de insegurança.
Então, Rômulo, o 5º da 432, deixa eu ver aqui. O que diz o artigo 5º? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico, constatação, né, pelo agente de trânsito, para confirmação da alteração, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto. O parágrafo 2º, os sinais de alteração deverão ser descritos no auto ou um termo específico, né, e deverá acompanhar. O que eu vou te dizer? Ele dá uma... Já ouvi de alguns agentes de trânsito dizendo o seguinte, que ele viu que a pessoa estava com sinais, aí até ele encaminhar, né, para o médico avaliar, a pessoa já melhorou, e aí na hora, o decorrer do tempo, né, a pessoa, ela pode estar... Lembrando que o álcool tem uma curvatura, né, a pessoa pode estar na ascendente ou na descendente. Geralmente está na descendente, tá? Na ascendente é assim, acabei de tomar um gole, né, ou uma latinha, e aí o meu álcool está sendo metabolizado, eu estou na curva ascendente. Então, às vezes, eu vou fazer o primeiro teste, depois eu faço o segundo teste está maior que o primeiro teste. Mas a tendência é que desça, né? O próprio estado de adrenalina, ele tende a aumentar o metabolismo do álcool. Então, quando a pessoa chega no DML, né, lá no médico, já não tem mais sinal, o médico não consegue ver. Por isso, a necessidade, né, da gente transformar esse processo, esse caminho entre o ato da fiscalização e a avaliação pelo médico, algo quase que único, uno, ou então o mais próximo possível, para que o tempo não seja algo que venha em benefício do condutor. Tá? Nós vamos pensar na sociedade aqui querendo punir esse cidadão. Que mais aqui que a gente viu? O Jonathan Gato. Do meu ponto de vista, é tudo banana. Assim como não querer entrar no banco armado vai resultar em pagar juros, se tiver um spray vai precisar reagendar a viagem, se beber, não dirija. É verdade, eu concordo contigo, Jonathan. Só que não é tudo banana, porque se fosse tudo banana, quando ele fosse decidir beber, o máximo que ia acontecer é ele ficar sem poder terminar a viagem dele. O problema é que se ele beber, né, e não for feita a prova acusatória pelo agente de trânsito, ele vai ser punido. Se ele resolver pagar, se ele resolver entrar no banco armado e não puder entrar, ele não vai ser punido por isso. Ele não vai perder o direito de entrar no banco de novo. Mas se ele fizer isso no trânsito, ele vai ser punido por 12 meses lá na frente. Tu entende? Não sei se você consegue compreender a diferença das duas coisas. Eu posso obstar aquela conduta. Aliás, né, a segurança pública tem essa prerrogativa. Eu estou vendo uma situação, está sendo cometido um ato delituoso, eu posso obstar aquilo. Qual é a diferença? Ele precisa ir para tirar o direito de dirigir, para suspender o direito de dirigir, ele precisa provar. E aí é que vem a questão do artigo 654 ser, sim, né, no meu entendimento, algo inconstitucional. Bom, gente, eu estou à disposição. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu não consigo, como eu disse, eu tenho dificuldade de ver todas as perguntas, mas eu estou lá no grupo com vocês. Coloquem lá no grupo alguma coisa que se eu puder responder e souber, e na medida do tempo vou tentando tirar a maioria das dúvidas de vocês. Aproveitem essa pós-graduação. Tá? Eu tenho recomendado ela fortemente, eu já ministrei aulas em outras pós-graduações, mas uma dificuldade que a gente tem nas outras, tá, é que às vezes o conteúdo ele não é necessariamente focado na questão de trânsito, e aqui vocês têm professores extremamente qualificados, né, que prepararam um conteúdo dirigido para quem precisa, né, entender melhor a questão da legislação e os conceitos, né, amarrando tudo de uma vez só. O Leandro foi muito feliz em criar essa pós-graduação, e eu tenho certeza que sairemos daqui profissionais muito melhores, pensando muito mais, né, não simplesmente reproduzindo o que a legislação nos coloca,
o nosso papel é refletir, né, lembrar das hierarquias, né, das normas, né, entender que o professor Marcelo Araújo, ele diz o seguinte, aquela pirâmide lá do tal faraó chamado Kelsen, porque ele diz que tem muito aluno que acha que aquilo é uma pirâmide do faraó, né? Não, é uma organização, né, das nossas normas, e elas precisam estar sempre em harmonia. E aqui, na área de trânsito, como muitas vezes na área do direito previdenciário, enfim, em outras, né, que tem bastante normas infralegais, nós vemos o extrapolamento, né, dessas competências. Ainda mais agora, que a gente está em transição, né, de uma lei para outra, aqui conceitos que envolvem retroatividade, isso é um ponto bem legal de se estudar. Eu gosto muito da questão da lei seca, da matéria por si só da embriaguez, tento estudá-la de uma forma, né, a pensar um pouco fora da caixa. Certamente os meus posicionamentos não são os posicionamentos de outros colegas, e acho importante respeitar e entender, né, o pensamento diferente, porque toda vez que a gente tem algo, né, que não é unanimidade, a gente cresce. E, como eu disse, eu estou aberta, né, aos argumentos contrários, e se de qualquer maneira eu conseguir fazer vocês ficarem até aqui, né, são 10h30, 1h30 falando sobre lei seca, em pleno sábado, aqui no Rio Grande do Sul frio, né, até o final, não só para ganhar o pontinho, então eu já ganhei muito com a participação de todos. Lamento só pela ausência aí do nosso mestre, né, Leandro Macedo, desejando uma boa recuperação para ele. Eu falei rapidamente com ele ali, antes de entrar no ar, e realmente ele estava bem debilitado, então torçam aí para que seja uma gripezinha mesmo, e que ele possa, em breve, estar com o nosso convite. Um bom final de semana para todos, me coloco à disposição e desejo bons estudos e, quem sabe, né, tenhamos aí trabalhos de conclusão sobre essa questão da embriaguez. Logo, logo, teremos decisão sobre o STF e, portanto, mais um motivo aí para a gente estudar essa matéria. Um abraço a todos e aproveitem o resto aí desse curso maravilhoso. Sábado que vem tem uma nova palestra com o Coronel Ricardo, que é outra fera no assunto. Não percam, tá? Vale a pena acordar cedo. Um abraço.